Então, minha gente, nós temos estudado sobre Jesus e na declaração doutrinária nós vimos que Jesus Cristo é um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Obrigado, Marinese. Na plenitude dos tempos, Ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto Ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e, depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Então a gente já falou sobre tudo isso aqui em relação a quem é Jesus, o que Ele fez, o poder dele sobre a morte, a ida dele ao céu e estar inclusive intercedendo por nós. Eu fico pensando como é a sensação de vocês em relação ao fato de saber que alguém como Jesus está à direita de Deus pedindo pela vida de vocês. Porque o fato de saber que tem um irmão orando por mim já me conforta. Saber que alguém do nível de Jesus está conversando com o Pai sobre mim, lá, o Roberlan de novo, vacilou de novo, dá mais uma chance para ele, vamos ajudar aquele cara ali. Então eu fico pensando, né, a questão de alguém que está no nível como de Jesus, intercedendo por mim, pela nossa vida. Lá, olha o pessoal da CIP, se depender dele vai dar ruim, vamos dar ajuda a eles lá. Então isso é muito legal. E agora a gente está indo para o ponto seguinte, em que diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador e Senhor. O único mediador significa que Ele é o único que pode nos aproximar a Deus. Existem religiões em que as pessoas têm outros mediadores. Tem pessoas que acreditam nos santos para que eles de alguma forma façam uma aproximação entre nós e Deus. Tem aqueles que acreditam em Maria como se ela de alguma forma pudesse nos aproximar de Deus. Existem igrejas que as pessoas tratam o pastor como a pessoa que pode aproximá-la de Deus. Tem gente que entende que a igreja tem poder para aproximá-la de Deus, só que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. A gente vai se reunir aqui, glória a Deus, até porque a reunião enquanto igreja demonstra um pouco do nosso relacionamento com Deus. Estar aqui não significa que você tem intimidade com Deus, mas não querer estar aqui é uma demonstração clara de que você tem um problema espiritual. Não sei se dá para perceber. O fato de você ter uma aproximação, né, de respeito por Maria é legítimo. O fato de você honrar a memória daqueles cristãos que passaram por aqui antes de nós é legítimo. Agora, daí haver nessas pessoas um meio de aproximação com Deus, aí já complicou, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, mais ninguém, certo? Aí vamos agora para as referências bíblicas. Quem pode me ajudar aí, por favor? João 14, versículo 6. E como hoje a gente não tem o irmão Paulo aí, alguém já deixa a Bíblia aberta aí em Atos 4, versículo 12. Primeiro João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, enquanto alguém já vai deixando aí Atos capítulo 4, versículo 12, já no esquema,
Vamos lá, Jesus disse que Ele é o caminho. Então não é um caminho dentre outros, é o caminho, o único caminho. Você vai reparar que quando você usa o artigo indefinido, o nome já diz indefinido, você não está definindo. Então, por exemplo, suponhamos que você fale assim, porque fulano é um alguma coisa, ele é um dentre tantos. Agora quando ele é você já destacou aquela pessoa. Então, você, por exemplo, pode ter uma ideia, né, de assim, Jesus ele é um caminho dentre outros, mas Jesus é o caminho, o único caminho. Então o nosso caminho não é um conjunto de ensinos, o nosso caminho é uma pessoa. Suponhamos que de repente eu queira ir à casa de um de vocês e nunca tenha ido lá. Eu vou precisar de alguém para me orientar. O Google pode me dizer, mas de repente o nome da rua de vocês pode ter em outros bairros, em outros lugares. Então aí digamos que de repente eu precise de um de vocês para ir comigo. Vocês vão ser o caminho para mim. Por quê? Porque embora haja um acesso até a casa de vocês, eu nunca estive lá. Então, quando nós temos em Jesus o caminho até Deus, não é apenas uma dica de vai por aqui, vai por ali. É o seguinte, vem comigo que eu vou lhe mostrar. E é aí onde nós muitas vezes podemos ter problemas com a religião. Por quê? Porque o fato de você ter informações sobre Deus não significa que você está indo até Deus. Por exemplo, todos vocês que estão aqui conseguem mais informações sobre mim do que o Roberlan, mas o acesso que o Roberlan tem a mim, nenhum de vocês tem. Eu não sei se dá para perceber a diferença da informação para o relacionamento. Qualquer um de vocês, se vocês forem no Facebook, vocês vão fazer um levantamento. Caramba, ele pregou aqui, pregou ali, isso aqui foi quando ele foi ordenado, antes dele ser pastor e tal, não sei o que. Aí você conversa com fulano, você tem informação do pastor Roberlan? Ih, tem, joguei bola com ele e tal, aquela coisa todinha. Você vai ter um monte de informação, mas você não tem o acesso que o meu filho tem, apesar dele quase não ter informações sobre mim. Então, da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, às vezes você pode ser fera em estudo bíblico, você pode saber tudo de texto bíblico e você não ter conhecimento de Jesus. Não sei se dá para perceber a diferença. Não lembro onde, mas uma vez uma pessoa disse que é melhor uma pessoa que sabe pouco de Bíblia e coloca em prática do que alguém que sabe muito e não coloca. Por quê? É importante que nós saibamos muito? Claro que é. Mas saber muito e não praticar, de acordo com a fé cristã, é igual a não saber. Então, ele é o caminho, ele é a verdade. Para nós protestantes é muito comum que a verdade seja um conjunto de informações, mas a verdade para nós cristãos é uma pessoa. Então o nosso contato com a verdade não é o nosso contato com algumas informações. O nosso contato com a verdade é o nosso contato com Jesus, é o nosso relacionamento com Ele, é o nosso caminhar com Ele, de modo que quando eu frequentava a igreja católica tinha uma musiquinha que dizia amar como Jesus amou, né? Não lembro mais a música toda, mas falava sobre viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Ele sentia. Ou seja, é aquela ideia de assim, eu quero ser parecido com Ele. Tudo bem que assim, ontem eu estava dando um estudo lá no seminário sobre o livro de Jó, e eu falei para os meus alunos, eu não consigo ser nem igual a Jó. Quando eu prego sobre José, eu penso, nem como José eu consigo ser, mas agora eu preciso perseguir. Agora, quando eu penso na verdade só como conhecimento, eu sei tudo sobre Jesus. Agora, a questão de amar o próximo, ser levado para a cruz, sem ficar se defendendo, sem ficar se explicando. Já reparou como é que a gente é?
A gente errado quer dizer que está certo. É uma facilidade de apontar defeito nos outros, é incrível. Jesus certo ficou calado. Ser filho de Deus, está nem aí. E é engraçado, por exemplo, eu fico pensando, se eu estou lá naquela cruz, para morrer pela humanidade que não presta, entende? Eu já estou na cruz por uma gente que não presta. Eu não sei nem se eu ia, não, eu não ia. Então o que acontece? Aí o que acontece? Estou eu lá na cruz, por um bando de gente que não presta, e aí eu estou morrendo por uma raça de gente que está lá. Se você é filho de Deus, aí tem um cara na cruz do meu lado. Gente, pensa nisso. Estou eu lascado aqui, o outro está lascado também, e o cara está lascado, e o pouco de vida que o miserável tem, ele ainda usa para falar: se você é alguma coisa, sai daí e tira a gente. Ah, gente, se eu sou Jesus, eu puxo um braço, eu puxo um outro, aquela gente ia ficar nervosa correndo, eu ia começar a jogar bola de fogo naquela gente. Mas vocês se deram bem, Jesus negou a mim não, gente, não. Jesus é bom, eu sou ruim. Então o que acontece? Observa assim, se Rosinha riu porque imaginou, né? Ah, pá, eles iam ver uma coisa, mas Deus é bom, eu sou mau, entende? Então nesse caso aqui, observa bem, ele é a verdade. Então ele não é apenas assim um conjunto de informações, mas ele é uma pessoa. Então eu tenho que aprender a viver como ele, a caminhar com ele, e ele é a vida, não uma vida biológica. Vida biológica a gente já tem, o incrédulo tem, todo mundo tem vida biológica, mas ele é uma vida espiritual para nós. É aquilo que, por exemplo, faz a gente levantar, e apesar de todas as pressões da vida, a gente consegue ter esperança. A gente sabe que essa vida aqui é breve, mas daqui a pouco a gente vai se encontrar. Então a gente, por exemplo, lembra do irmão fulano, do irmão Beltrano, que foram bênçãos na nossa vida, e que por mais que doa a saudade, a gente tem aquela certeza das coisas que a gente espera, a convicção daquilo que a gente não vê, que logo logo estaremos lá na eternidade. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então esse é o nosso Jesus. Enquanto alguém vai ler Atos 4,12, alguém já deixa aberto aí na Bíblia 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Alguém já deixa aí aberto 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Atos 4,12, o que diz? Então não há nenhum outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Resumindo, na década de 80 se falava muito de salvação, e eu lembro que era muito comum uma frase: só Jesus salva. Só Jesus salva. Então, eu vou frequentar a igreja, amém, mas você pode frequentar a igreja e ir para o inferno. Eu vou ler a Bíblia toda, amém, mas você pode ler a Bíblia toda e ir para o inferno. Eu quero ter cargo na igreja, glória a Deus, você pode ter cargo na igreja e ir para o inferno. Mas eu quero ser da igreja batista, amém, você pode ser da igreja batista e ir para o inferno, porque quem salva é Jesus. Você deve lembrar que Jesus falou, o apóstolo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Você vai ver que Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, ele não fala quem não for batizado, percebeu? Porque ser batizado tem a ver com a sua pública profissão de fé. Agora, nem todo mundo tem tempo de se batizar, como aquele ex-ladrão que estava na cruz. O pessoal fala ladrão da cruz, mas ele não era mais, ele se converteu, entende? Então, a gente observa aqui que só Jesus salva. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, mas antes, alguém já deixa a Bíblia aberta em Atos 7, versículos 55 e 56. Atos 7, versículos 55 e 56. Mas vamos lá, 1 Timóteo 2, 4 e 5. Que quer que todos os
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós observamos que é o seguinte, que o Deus que quer que todo mundo seja salvo é único, só há um Deus, mas também há um único Senhor, que é Jesus Cristo. E a ênfase do apóstolo, homem, como assim? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou ser humano, para que eu e você pudéssemos participar da sua natureza. Então a gente não pode aceitar menos do que isso. Ele passou tudo o que passou, para que nós viéssemos a viver com Ele e para Ele. Então é importante a gente lembrar sempre disso. Quando de repente o irmão pisar no teu pé, quando você ficar magoado com aquilo que a irmã fulana falou, lembre-se, olha o que Jesus fez por você. Não vale a pena você esquecer tudo que Ele fez, para lembrar aquilo que uma pessoa num deslize fez, até porque você peca contra as outras pessoas também, ou só os outros que pecam contra você. É importante lembrar disso, né? Então, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Antes de ir para Atos 7, versículos 55 e 56, alguém já deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Vamos lá, Atos 7, versículos 55 e 56. O que diz? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que está à direita de Deus, e disse: Eis os céus abertos e o Filho do homem, que está em pé à mão direita de Deus. Então nós observamos o seguinte: Estevão, naquele momento de ser apedrejado por causa da fé, ele tem uma visão de Jesus, e nessa visão de Jesus, ele consegue enxergar Jesus à destra de Deus, à destra do Pai. Então lembra, esse mesmo Jesus que veio, andou entre nós, trouxe a revelação de Deus, a imagem de Deus para nós. Esse Jesus, além de nos ensinar, vai para a cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele não só morreu na cruz, ele morreu pela humanidade, pagando pelos pecados da humanidade, entregando o seguinte: nós merecíamos a morte, e aí ele morre em nosso lugar, para que nós experimentemos a sua vida. E quando ele morre, ele sai dessa legislação do pecado, certo? O pecado hoje reina por meio da morte, e aí ele sai dessa legislação do pecado depois de morrer, e ele ressuscita para Deus. Ressuscitando para Deus, ele nos dá a chance de também, quando nós nos convertemos, nós morremos para o pecado juntamente com ele, e nós revivemos agora para Deus. Por isso que o pecado não pode mais nos controlar como antes. Ele pode até nos seduzir, mas não nos controlar. Então a diferença entre nós e a pessoa que nos converteu é que nós somos seduzidos, provocados pelo pecado todo dia, certo? Geralmente, o pecado que o crente mais evita é pecado relacionado a sexo ou cachaça, porque eu não sei o motivo, mas assim, pecado de sexo ou cachaça dá exclusão. Fofoca eu não lembro, eu estou lembrando, querendo lembrar aqui qual fofoqueiro já foi excluído, não estou lembrando aqui, não estou lembrando, entende? Não lembro de um crente grosso, mal educado, cavalo ser excluído, não lembro também. Deixa eu ver aqui, não lembro de crente manipulador ser excluído, não lembro, não lembro de crente que faz intriga entre os outros para pegar cargo, também não lembro. Agora, fulano caiu, tu já sabe, traiu a mulher, traiu o marido, alguma coisa assim, entendeu? Por exemplo, o vinho nem tanto, mas a cachaça da exclusão. Vinho acho que não dá não, entendeu? Até porque geralmente os irmãos que têm adega têm uma casa legal, né? Tem um negócio assim, ninguém se mete com um crente que tem, né? Um din-din. E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas, assim, ele, por exemplo, morre pelos nossos pecados, ressuscita, a gente morre com ele, porque nós fomos crucificados juntamente com ele, a gente ressuscita para essa nova vida. Então o pecado no cara lá de fora é senhor. No nosso caso, a gente peca porque a nossa carne é inclinada para o mal.
mas a gente pode batalhar para não entrar naquele pecado. E a gente, por exemplo, mesmo quando tropeça, a gente faz o quê? Luta para não cair de novo, entende? O que acontece é que o problema, eu vejo tanta coisa errada. Sim, esse é o problema da gente, porque enquanto a gente vê um monte de coisa errada nos irmãos, a gente não corrige as nossas. Então, se todo mundo toma conta da vida de todo mundo, ninguém toma conta da própria vida. Se ninguém toma conta da própria vida, é vacilação geral. Então seria simples, né? Imagina, eu me policio para não pecar, Nilce se policia para não pecar, Carlos Fraga se policia para não pecar, Tereza Lopes se policia para não pecar. São 4 se esforçando para não pecar. Mas eu tomo conta da vida da Nilce, Nilce toma conta da vida da Tereza, Tereza toma conta da vida do Carlos. A gente está pecando e tomando conta da vida do outro e ninguém se cuida. Aí vocês dão para perceber. É como aquela pessoa que falou sair da igreja porque lá todo mundo faz um monte de coisa errada. Você não fazia não, né? Tá bom. Então nesse caso, aí está a questão, né? Eu costumo dizer que o desigrejado, para mim, ele pode pensar que não, mas ele acaba sendo um cara arrogante, porque ele acha que ele é melhor do que os que estão lá na igreja. E é importante lembrar que assim, as pessoas que estão na igreja, elas podem ter defeito, mas elas estão lutando para vencer esses defeitos. O que é melhor? Um alcoólatra que luta para parar de beber, ou um alcoólatra que já se entregou porque ele acha que ele é o sincerão? Aí é de cada um. Então, antes da gente ler Hebreus 4, versículo 14 ao 16, alguém já deixa a Bíblia aberta em Hebreus 10, versículos 19 ao 23. Hebreus 10, versículo 19 ao 23. Vamos lá para a leitura de Hebreus 4, versículos 14, 15 e 16. Vamos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Santo dos Santos? Santo dos Santos, Santíssimo Lugar. Sim. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Olha que coisa interessante. Digamos que de repente Rosinha me faz um pedido de oração, aí eu estou lá em casa e faço um áudio de oração. Ela não está ouvindo ainda, porque eu mandei. Aí, enquanto eu estou fazendo o áudio de oração, o Roberlan de repente vai lá, pula nas minhas costas e me dá uma gravata. Aí, enquanto isso está acontecendo, estou eu lá fazendo o áudio. Ela não sabe o que está acontecendo. Enquanto isso está acontecendo, por mais que possa parecer absurdo, mas eu estou falando com Deus e eu entro numa outra dimensão enquanto eu falo com Deus, que é o que a Bíblia chama de Santo dos Santos. É o tabernáculo espiritual. Rosinha ainda não ouviu. Quando a Rosinha ela abre o WhatsApp e ela ouve aquele áudio de oração em atitude de oração juntamente comigo, se ela botou só para tocar enquanto ela, eu vou ali e tal, aí bota em 2 que o pastor ora devagar, se ela fizer, aí é outra situação. Mas se ela, por exemplo, está naquela mesma sintonia de oração, naquele momento eu estou em outro lugar, jogando bola, sei lá o que, mas ela está nessa outra dimensão. Eu não sei se dá para perceber, quando a gente ora, a gente está aqui, mas não está mais, porque a gente rasgou o véu e entrou no Santo dos Santos espiritual. Eu não sei se dá para entender o quanto especial é o momento que a gente ora. Então é assim, você está ali, naquele momento ali, como diz a Bíblia, entrando com ousadia na sala do trono. Você está diante do trono do Senhor naquele momento ali. E aí, nesse caso, você está conversando com Deus, sabendo que o eterno sumo sacerdote está ali, à direita do Pai,
conversando com Deus a seu respeito e vendo a sua causa, suas lágrimas, sua aflição. Ou seja, você está ali de repente 3 horas da manhã sem dormir, e aí você está orando e Deus está lá sem dormir junto com você. Então é para a gente ter essa consciência de que Jesus é essa pessoa que está ali, alguém que abriu o caminho, mas está ali, juntamente com o Pai, ouvindo a gente. Agora, Hebreus 10, versículos 19, 20, 21, 22 e 23. Se cada um puder ler um versículo para não ficar enfadonho. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, Cristo e pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. aproximemo-nos com sincero coração e pelo segredo de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nós observamos o seguinte. Terminamos, né? 23? Então, aí observa bem, por que temos que reter firmemente a confissão da nossa esperança? Justamente por causa disso tudo. Então, observa bem, por que eu tenho a motivação de estar aqui agora falando com você? Porque imagina, olha a notícia que eu estou trazendo. Sabe, é aquela questão de não interessa como foi sua semana, como foi a sua luta, mas é o seguinte, foca nisso aqui, que isso renova a sua alegria. Isso que faz Paulo e Silas, depois de tomarem uma coça, está com a pele ardendo, suor, sangue, com os vergões ali, aquela ideia, Deus está aqui, tão certo como há que eu respiro. Sabe, eu retenho a confissão dessa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Ele passou por tudo aquilo por minha causa, e como se não bastasse, Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, porque Ele sabe o que é passar pelas tentações aqui, Ele sabe o que é passar pelas provações aqui, não sabe como o Deus onisciente, mas Ele sabe como o homem que sentiu na carne o calor do sol, a fome, a tristeza, a dor, o luto. Então eu não sei se dá para observar o quanto, sabe, pensar em Jesus é algo que nos renova, de modo a pensar o seguinte: se Ele estivesse aqui, se Ele fosse membro da nossa igreja, se Ele fosse o pastor da nossa igreja, se Ele fosse o diácono da nossa igreja, se Ele fosse o instrumentista da nossa igreja, se Ele fosse o cantor da nossa igreja, como Ele estaria ministrando? Como Ele olharia para as pessoas aqui do bairro? Como Ele passaria pelas pessoas violentas? Como Ele lidaria com as pessoas que falam mal de igreja? Como Ele lidaria com os irmãos afastados? Então é importante a gente olhar para isso tudo, e eu não posso esquecer a confissão da minha esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Amém?